Deus. Muita paz para todos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um texto que está no prefácio do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, e o título é Brilhe Vossa Luz. O que é que nós vamos aprender agora? Diz então para nós, lá no Evangelho: assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então vejamos. Brilhar significa cintilar, resplandecer, reluzir, mas para que um espírito, que é o que somos, possa fazer brilhar a sua luz, precisa reconhecer como legítima todas as leis de Deus, especialmente a lei do amor, porque amando podemos fazer o melhor. Amando, nós vamos fazer ao outro como desejamos que seja feito para nós. Lembrando também da mensagem de Jesus, que amando tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então o convite é para nós fazermos brilhar a nossa luz. E como conseguir isso? Nós temos os exemplos de boa vontade, de boas obras, de renovar sentimentos, de reestruturar nossas emoções. Vejamos então, quais os sentimentos e emoções que eu já tenho construído em mim? Vejamos alguns exemplos, não é? A nossa capacidade de compreender o outro, a nossa construção da mansuetude, da fé, a busca do conhecimento, gestos de humildade, trabalho no bem, tolerância, paciência, serenidade, resignação diante da vida, coragem para o enfrentamento das situações mais difíceis, o conforto da calma, a prática da caridade, o amor, o perdão. Mas para que tudo isso possa compor o espírito, é preciso tratar a sua evangelização. Assim, brilhe vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras, nos recomenda Jesus, e louvem o vosso Pai que está nos céus. Aí eu fui procurar saber em que momento Jesus disse para todas as pessoas: brilhe vossa luz. Foi no Sermão da Montanha, um momento extraordinário para a humanidade toda. O convite que ele nos faz, a orientação que ele nos traz, é para que nós possamos viver em alinhamento com as leis divinas, o que vai certamente nos ajudar o encontro da alegria, da paz e da felicidade. Emmanuel, então, baseado nesta mensagem de Jesus, vem dizendo para nós assim: meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Vejamos então, o alimento espiritual começa no pensamento. E quando nós falamos em pensamento, naturalmente nós vamos lembrar Jesus, quando ele nos recomenda: vigiai e orai. Vigia seus pensamentos. Aí vai perceber as suas atitudes, as suas ações. E tudo isso pode causar-nos bem-estar, causar-nos uma profunda paz, que é o que de fato todos precisamos, não é? E eu fiquei me perguntando, enquanto eu estudava esta mensagem, do que eu me alimento,
de pensamentos felizes com aquelas emoções que nós falamos agorinha ou infelizes? Eu me pergunto se eu guardo ressentimentos e fico relembrando situações conflitantes. Ah, sim! Então é preciso vigiar-se e orar, claro, pedindo sempre a Deus, através dos Espíritos, através de Jesus, que nos oriente para que nós possamos pensar com equilíbrio e com responsabilidade também. Emmanuel prossegue e ele diz assim: a abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. O desejo da abelha é alimentar-se do néctar das flores, e ali nas suas patinhas tão delicadas, elas assumem o pólen e espalham as flores por onde passam. O abutre satisfaz-se com despojos, com os restos dos lixos. E ele diz mais: mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige o tipo especial ou tipos especiais de emoções. Então é isso. Buscamos emoções, temos sentimentos, vibrações. O que é que movimenta a nossa vida? Do que eu tenho me alimentado espiritualmente? Ideias felizes, otimismo, esperança, coragem, nesses tempos que estamos vivendo, não é, meus amigos? Resignação, paciência, força, fé. Como é que está tudo isso movimentando nossas vidas? Ou ainda, se ainda tem muito de teimosia, de desesperança, de pessimismo, de queixas, de reclamações, irritabilidade, como é que nós estamos? E nós precisamos muito olhar para nós mesmos, que é o vigiar-se que Jesus nos recomendou. Continuando então, Emmanuel diz para nós que neste mundo há sofredores inveterados. São pessoas que gostam de sofrer e que não transformam sua vida. Por isso é que ele diz que demandam outra coisa, que outra coisa não demandam além do sofrimento. São pessimistas, que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Então, lá no passado, nas outras vidas, vai construindo o egoísmo, o orgulho, a maldade, a maledicência, sentimentos infelizes como inveja, como ciúmes, como ambição, e vem trazendo, além disso tudo, o pessimismo, a irritabilidade, que não conseguiu empalidecer no passado, traz ainda. Por isso é que ele diz, atendendo a propósito deliberado durante séculos, porque no passado não conseguimos resolver, então trazemos, não é? Para esta vida também, porque é a história de cada um de nós. Pessoas, então, que só fazem lamentar, que só têm uma visão de um mundo com muito pessimismo, com muita tristeza, com muita amargura. E eu acrescento, com muita infelicidade. E falo mais, com ingratidão a Deus, porque o próprio fato de estarmos reencarnados é uma bênção, não é privilégio, é misericórdia divina. É uma bênção de Deus para todos nós podermos viver ainda mais neste nosso processo de aprendizagem, quando então nós vamos aprender a fazer brilhar nossa luz. Emmanuel prossegue. E ele vem dizendo sobre essas pessoas muito pessimistas e naturalmente muito infelizes também, o que é muito triste. Essas criaturas
suprem a mente de torturas contínuas. E o que é mais grave, não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Olha que situação mais triste. Ficar esperando que o outro tenha piedade, não é? Traz consigo as monoideias, as ideias fixas, aguardando a piedade do outro. Não está construindo uma vida equilibrada, não está. Está vivendo, sim, infelizmente, num mar de tristezas e angústias, com aquelas nuvens de que Emmanuel trata no texto que já falamos agorinha mesmo. Temos os ironistas, diz ele, e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. São os debochados, são os sarcásticos que querem se divertir com temas irônicos e muitas vezes com o dissabor do outro. Eu vou usar uma expressão assim bem vulgar, com a desgraça alheia, procurando no outro o que o outro tem de pior. Vejam só, situações constrangedoras e geralmente infelizes. Eles se divertem à custa do sofrimento do outro, não é? Observamos, ele diz, os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Então eu lembrei de duas passagens de Jesus. A primeira dela foi quando os doutores da lei, os fariseus, que liam as escrituras, as tradições e promoviam muitas discussões. E um dia, para colocar Jesus numa situação embaraçosa, eles apresentaram a ele uma moeda. Faziam perguntas aguardando que Jesus não trouxesse uma resposta satisfatória, não é? E então Jesus olha aquela moeda e vê que está estampado a face do imperador e ele pergunta de quem é e dizem, né? É César. Então, com muita habilidade, Jesus responde: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Depois, quando aquela mulher é jogada no meio da praça para ser lapidada, porque é a lei mosaica lapidar as mulheres adúlteras, e conta a história que o próprio marido que levou a mulher à prostituição, e com o passar do tempo ela foi envelhecendo naturalmente e já não atendia às expectativas financeiras dele. Ele então leva a mulher ali, dizendo a todos que ela é adúltera, esperando que ela fosse apedrejada. E aqueles doutores da lei e aqueles fariseus foram perguntar a Jesus sobre aquilo. E Jesus também, com muita habilidade, responde a eles: quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vejam só, não é? Então, são situações de pessoas inteligentes, sem dúvida nenhuma, mas que têm o prazer de provocar contradições. Emmanuel prossegue e nós vamos continuando aqui. Reparamos, diz ele, os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. E eu fiquei me perguntando, e quero, claro, dividir com os amigos, quais são as escolhas no mundo da arte? Que tipo de música me causa prazer? As artes plásticas, o que me encanta aos olhos? E ainda, qual a literatura que me causa imenso prazer
e que faz acrescentar alguma coisa em mim. Também é importante isso. Nos vários climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, que é a solidão, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. Algumas pessoas ainda vivem assim. Elas não estão buscando que faça brilhar a vossa luz. Estão tão mergulhadas em situações constrangedoras, menos dignas muitas vezes, distanciadas das leis divinas. Pessoas há que sentem alegria em ver o outro sofrendo. Aí tem uma pontinha de inveja, não é verdade? Outros vingam-se e alimentam ideias cruéis contra seu irmão em humanidade. E eu fiquei me perguntando do que eu, o ser espiritual que sou, tenho me alimentado. Quais são as minhas escolhas? O discípulo de Jesus, porém, aquele homem, aquela criatura que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, muda seu padrão vibratório e pede à luz a sabedoria. Para quê? Para aprender a semear o amor em companhia de Jesus, o nosso Mestre. E eu também me perguntei aqui nas minhas reflexões, já cansei de sofrer e hoje anseio pela paz íntima? Então, a partir de agora, que o livro, como eu disse para vocês, esse texto é do prefácio, Emmanuel vem falar sobre o livro Vinha de Luz, que também é uma grande lição para todos nós. Ele diz então, para os companheiros que esperam a vida renovada com Jesus, famintos da claridade eterna, brilhe vossa luz, foram escritas estas páginas, diz ele, deste livro despretensioso, e eu os convido a ler, porque é extraordinária cada mensagem desta obra. Aliás, toda a coleção Fonte Viva é muito bom para aqueles que esperam a verdade da vida, e eu me incluo entre as criaturas que esperam a verdade da vida. Dentro dele, do livro, não há palavras de revelação sibilina, ou seja, misteriosa, enigmática, não. É tudo muito claro para o nosso entendimento. Deseja, para aqueles que desejam integrar-se ao Evangelho do Cristo, recomenda-se leituras edificantes, naturalmente. Emmanuel diz que o livro traduz simplesmente um esforço para que nos integremos ao Evangelho, que ele chama de celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação, nem profecia, é apenas um convite que Emmanuel nos faz, convite ao trabalho santificante, porque é com Jesus, planificado no código do amor divino. E ele prossegue para nós, esclarecendo ainda mais. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe oferece, nós também, ele especialmente, ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento de Jesus se revele, ele está dizendo, por nosso intermédio, aclarando, iluminando a senda de nossos semelhantes. Muito bem, meus queridos amigos, para que eu possa atender ao meu planejamento reencarnatório, preciso cuidar do meu processo evolutivo. Isto vale para todos nós.
Ou eu fico me perguntando, valorizo tudo isso que leio, que aprendo, ou não tem importância, não tem valor para mim, não me importo com isso. Quando na verdade a própria vida vai nos levando a abrir o Evangelho para que nós possamos encontrar paz, harmonia, serenidade e uma vida mais tranquila. Ele vai terminando dizendo para nós: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade no mundo. Brilhe vossa luz, proclamou Jesus no Sermão da Montanha. E ele diz assim: procuremos brilhar, repetimos nós, Emmanuel. Construir sentimentos nobres, ter atitudes em acordo com as leis divinas é o caminho para que brilhe a nossa luz. E quando o apóstolo João diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Isso me faz pensar. Se Jesus é a luz no mundo, nós, humanidade, precisamos entender o que ele veio trazer, quais foram os ensinamentos que ele vivenciou, não é? Que ele exemplificou. Tudo aquilo que nós fazemos então é importante para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Desejo a todos muita paz. Que Jesus, em seu infinito amor, abençoe a todos nós, agora e sempre. Que assim seja.